Hoje faltavam 20 segundos, né, para terminar o jogo, 51-40, e o ABC infelizmente acabou tomando esse gol de empate. Qual o sentimento que o senhor está nesse momento e emendando também com a análise que você faz da partida? Boa noite. Boa noite. Sentimento duplo, né, do que nós fizemos durante o jogo, de competir, de ter uma postura totalmente diferente que nós tivemos contra o Guarani. Sabíamos que a equipe do Vila Nova, ela concentra a maior parte das suas ações na velocidade, no contra-ataque, nas bolas alçadas na área, e neutralizamos isso com eficiência até o último lance, né? Fizemos o gol, o que é mais difícil, né? Jogar contra o Vila aqui sempre é muito difícil, mas mais uma vez por detalhes, por um pouquinho mais de atitude, um pouquinho mais de imposição física, poderíamos estar falando aqui dos 3 pontos. Então a gente lamenta pela circunstância de ter tomado o gol no último lance do jogo, mas ao mesmo tempo valoriza a entrega e o que foi proposto de personalidade, de doação, de organização tática, que a gente leve isso principalmente para os próximos jogos, que dentro da nossa casa eu tenho convicção que daí a gente consegue usar a força da nossa torcida a nosso favor, e juntando esse perfil, essa identidade que a gente vem procurando criar de ser uma equipe aguerrida, a gente vai conseguir vitórias e consequentemente sair dessa situação. Ô Alan, você assumiu uma missão idêntica do ano passado, né? O Vila Nova precisava sair do rebaixamento, você conseguiu. Esse ano, você acha que está mais difícil essa questão de tirar agora o ABC? Eu acho que sempre é difícil, né? A Série B, ela é uma competição muito equilibrada, são jogos muito parelhos, né? E o exemplo é esse, né? A diferença é muito pequena. Uma equipe que é líder, que está brigando praticamente o campeonato todo na ponta da tabela, nós fizemos um jogo de igual para igual e em alguns momentos melhor. Poderíamos estar falando aqui de uma vitória, estar falando aqui dos 3 pontos, que seria justo se nós conseguíssemos, mas não existe justiça no futebol. O que existe é um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de concentração nos últimos detalhes, um pouquinho mais de imposição para que a gente possa sair com os resultados, porque a gente lamenta que não é a primeira vez, né? A gente perdeu pontos contra o Chapecoense, perdeu pontos contra o Atlético Goianiense nos últimos lances, então a gente vai procurar corrigir isso, motivar os atletas, ter uma concentração maior e também essa imposição física durante toda a partida, que foi o que fez a gente abrir o placar, e infelizmente não sustentamos justamente por pequenos detalhes, né? Uma bola alçada, uma bola cabeceada para trás, que nós sabíamos que era uma característica do Vila, e infelizmente cometemos erros que a gente não pode cometer disputando uma Série B tão disputada como essa e ao mesmo tempo estando brigando para sair dessa zona. O senhor fez algumas modificações na equipe, né, professor? Algumas por necessidade, né? O Romário estava suspenso, acabou tendo que colocar o Jonathan ali. O Tony também acabou também se desligando do clube. Enfim, como é que foi o caminho aí para até chegar à escolha desse 11 que entrou em campo hoje contra o Vila? Algumas coisas a gente vem procurando alinhar com a diretoria, né? Que a gente precisa ter uma atenção maior. A informação do Romário, que não poderia jogar, ela veio ontem à noite. Isso é uma coisa que a gente lamenta. A questão também do Alex, né, que viajou e poderia ter condições de jogo, também a gente lamenta por não ter conseguido. Colocamos o Jonathan numa situação de improviso, mais uma vez, e tem que dar mérito para o atleta, que vinha de 2 meses parado, fez a função, terminamos o jogo improvisados mais uma vez, e tudo isso acaba gerando pequenos detalhes que consequentemente não te levam à vitória. Então a gente vem tendo uma atenção para repor essas peças, estamos no mercado para poder nos fortalecer. Eu acredito que tem jogadores já num nível físico e de entendimento muito grande e nos dá a possibilidade de poder mudar a equipe. Espero que não por necessidade de última hora, mas por opção técnica e tática em relação ao adversário, para que a gente possa utilizar o máximo possível da nossa força e buscar a vitória. Sempre falei isso, eu vou repetir, nós temos que jogar para vencer, independente se é na casa do adversário, independente se é na nossa casa, mas principalmente manter essa atitude. Eu acho que a atitude no futebol, ela diz muito. Ela faz a atmosfera virar a teu favor, ela faz o grupo confiar, e hoje nós fomos com a atitude que a gente tem que ter durante a competição toda. Então viramos a chave, vamos virar o turno, temos uma decisão contra o Londrina, que o nosso campeonato ele é basicamente direcionado a essas equipes que também estão brigando na parte de baixo da tabela,
E se a gente conseguir fazer a nossa lição de casa, esse ponto vai ser muito importante na sequência. O Segurado falou aqui agora há pouco, né, na entrevista antes do senhor, na questão da confiança, né, quando ele falou das contratações e tal, aumentar a confiança do grupo, jogadores um pouco mais acostumados com essa realidade de Série B. A troca lá atrás hoje, né, do Afonso pelo Abraão, foi nessa linha também da parte da confiança? Sim, eu acho que a gente tem que mudar quando a gente vê que as coisas não estão acontecendo como a gente quer. Não é jogar responsabilidade individualmente em um ou outro atleta, mas nós tentamos algumas formações de dupla de zaga que não renderam da maneira que a gente esperava. E naturalmente a gente tem que dar a oportunidade, assumir a responsabilidade de mudar. E eu acredito que a resposta foi muito boa, muito positiva. Então a gente precisa ter um elenco sempre disposto a competir entre eles para que a gente possa tomar as melhores decisões possíveis e sem tirar a confiança de ninguém. Daqui a pouco a gente vai precisar do Afonso novamente, daqui a pouco a gente vai ter suspensão, daqui a pouco a gente vai ter desgaste físico. Então eu vejo com muita naturalidade essas opções, né, de troca, principalmente em função do adversário. Nós sabíamos que o Abraão tem uma bola aérea muito forte e que a equipe do Vila Nova joga nessa ligação direta quase o tempo todo. Então nós conseguimos neutralizar e o Abraão, eu tenho convicção de que, entendendo, né, a responsabilidade de se jogar como um zagueiro, ele tem muito a nos ajudar. Professor, com relação também, né, a essa a tomada do gol ali hoje, faltando 20 segundos para terminar o jogo, o senhor acredita que foi mais mérito do Vila ou assim, esse momento, né, que o ABC vem passando, parece um filme de terror que não acaba, né? Ou isso acabou contribuindo muito mais para essa tomada desse gol naquele momento ali? Eu acredito sim que a gente poderia evitar um lance de bola aérea, de bola levantada, não foi uma bola trabalhada, não foi uma finalização envolvendo a nossa defesa, foi um último lance de desespero, um último lance onde estavam todos os zagueiros praticamente deles dentro da área, que a gente sabia que essa bola ia ser alçada e ela acabou resultando no gol de empate. Então a gente precisa ter atenção e principalmente assumir a responsabilidade dentro de campo de que alguns lances, os confrontos individuais, tem que ser a nosso favor e não a favor do adversário. Só para concluir, o jogo contra o Londrina agora, né, adversário direto, a ABC já sabe se vai jogar esse jogo no Frasqueirão, Arena das Dunas. Queria também que o senhor fizesse até uma convocação para o torcedor, né, que vem muito abalado por causa desses resultados, mas acho que o grupo é quem tem que passar essa confiança a partir de agora. Sem dúvida nenhuma, o grupo, todos nós, eu falei depois do jogo e repito, né, nós tínhamos que nos desculpar com o torcedor, lamentar o que a gente apresentou e hoje foi diferente. Independente do resultado ruim no último lance, resultado ruim não, né, do gol no último lance, a gente mostrou um espírito e mostrou aquilo que o torcedor quer ver também em casa. Competir, brigar, lutar até o fim. E a gente sabe da força da nossa torcida. Nós colocamos 13 mil torcedores numa quarta-feira, 21h30. São raros times, e eu falo isso porque eu estou no futebol há muito tempo. Estou no futebol há praticamente 27 anos. São raros times que conseguem fazer isso. São raros times que conseguem trazer o torcedor no momento ruim. E nós mostramos isso. Então nós estamos em débito com a nossa torcida e a gente espera quitar esse débito no próximo jogo. E com isso contando com a presença deles. Que acredite mais uma vez que o 12º jogador vai ser o nosso torcedor, como é quando a gente joga fora de casa. O apoio da torcida, empurrando, como a gente vem fazendo dentro do nosso campo. Mais uma vez a gente pede para o torcedor que nos apoie. Que vá lá, acredite, porque a mesma coisa que o torcedor quer é o que todos nós queremos. É vencer, sair dessa situação e lutar até o fim. Eu acredito que se tiver, repito, mais uma vez, se tiver esse tipo de atitude, se tiver essa postura, se tiver essa competitividade e essa entrega, dificilmente a gente não vai conseguir sair da situação até antes do que a gente imagina. Frasqueirão Arena, só para terminar. A gente não sabe ainda, né? A gente vem conversando, eu acredito que até pensando no torcedor, né, ficou provado isso, né, o torcedor ele tem mais prazer até de jogar lá na arena, pela questão de localização, pela questão de conforto, pela questão de ser um estádio que pode receber famílias e etc, não que o nosso não seja, mas tem uma condição melhor e a condição do gramado também ela é melhor. Mas a gente vai deixar aí conversar com a diretoria, conversar com os atletas, para que todo momento que a gente assuma a responsabilidade de preferir A ou B, a gente cumpra. Isso é fundamental. A gente tem que buscar fazer a nossa parte, assumir as nossas responsabilidades e acredito que, volto a repetir, independente de onde jogue, se a gente tiver essa postura, nós vamos conseguir vencer não só os próximos jogos, mas sair dessa situação o quanto antes.